Olá, meus amores, estamos aí para mais uma videoaula. Dessa vez eu vou estar tratando de direito societário. Essa primeira aula a gente vai estar falando das sociedades, das 3 espécies de empresários e etc, ok? As sociedades, para a gente dar início, o nosso Código Civil atualmente, ele adota a teoria da empresa, ok? Mas antes ele adotava a teoria do ato, a teoria do atos de comércio. E essa teoria de atos de comércio, ela dividia as sociedades entre sociedades comerciais, que eram aquelas que exerciam atividade mercantil, e sociedades civis, que eram aquelas que não exerciam atividade mercantil, ok? Só que aconteceu, com o passar do tempo, foram surgindo novas atividades. E aí se perceberam que essas novas atividades, perceberam que essas novas atividades não estavam sendo abrangidas, né, pelo nosso ordenamento jurídico, não estavam sendo abrangidas por essa teoria dos atos de comércio. E aí o que aconteceu? O Código Civil começou a adotar o que hoje a gente tem como teoria da empresa. E a teoria da empresa, ela vai estar dividindo as sociedades entre sociedades empresárias e sociedades simples. Então, de um lado a gente tem as sociedades empresárias e do outro lado a gente tem as sociedades simples. Quem que são as sociedades empresárias? As sociedades empresárias são aquelas que estão organizadas para o fim de produção ou circulação de bens. Então, aquelas que estão organizadas para produzir um bem ou para circular um bem são chamadas sociedades empresárias. E do outro lado, as sociedades simples são aquelas que não objetivam a produção ou circulação de bens, ok? Mais uma coisa, a sociedade empresária, para ela ter a chamada existência legal, né, para ter existência legal, tá regulamentada direitinho, ela tem que ter o registro no RPEM, que fica a cargo da junta comercial. O que é o RPEM? RPEM é registro de pessoas, registro público de empresas mercantis. Então, RPEM, registro público de empresas mercantis, e o RPEM fica a cargo das juntas comerciais competentes. Por exemplo, Rio de Janeiro, junta comercial do Rio de Janeiro, né, meu estado. Agora vamos supor, se fosse São Paulo, junta comercial de São Paulo e etc. Ok, e já as sociedades simples, elas têm que ter seu registro feito no RCPJ, que é Registro Civil de Pessoas Jurídicas. RCPJ, Registro Civil de Pessoas Jurídicas. Então, de um lado a gente tem as sociedades empresárias, que estão organizadas para o fim de produção de bens e serviços, e do outro lado a gente tem as sociedades simples, que não estão organizadas para o fim de produção e circulação de bens e serviços. E de um lado a sociedade empresária faz seu registro para ter existência legal, seu registro no RPEM, que é Registro Público de Empresas Mercantis, que fica a cargo da junta comercial competente e respectiva, né, site. E aí do outro lado a gente tem as empresas simples, que vão fazer o seu registro no RCPJ, que é Registro Civil de Pessoas Jurídicas. Ok. Agora, vamos passar agora para falar das 3 espécies de empresários. Mas antes de falar das 3 espécies de empresários, eu quero adiantar que as empresas mercantis, que as sociedades empresárias, elas têm 5 espécies, que é sociedade em nome coletivo, sociedade em comandita simples, sociedade em comandita por ações, sociedade anônima e sociedade limitada. Então a gente tem sociedade por nomes coletivos, sociedade comandita simples, sociedade comandita por ações, sociedade anônima e sociedade limitada, como 5 espécies aí de sociedades empresárias, ok? Agora a gente vai tratar das 3 espécies de empresário, tá? A primeira espécie que a gente vai estar tratando é o empresário individual. O empresário individual vai estar tratado lá no artigo 966 do Código Civil. O artigo 966 do Código Civil vai dizer o seguinte, com a seguinte redação: considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para fins de produção ou circulação de bens ou de serviços. É aquilo que a gente já tratou. Então você tem uma pessoa, né, que está exercendo profissionalmente uma atividade econômica. Aquela atividade econômica está organizada para produzir um bem, para circular um bem, para circular um serviço. Eu vou ter um empresário. Por quê? Porque essa é a definição que o Código Civil traz pra gente. 966, o artigo 976 do Código Civil vai dizer: é empresário aquele que exerce profissionalmente
profissionalmente uma atividade econômica organizada para o fim de produzir bens, ou circular bens, ou produzir serviços, ou circular serviços, ok? Então, se está organizado, exerce uma atividade econômica, uma atividade profissionalmente, né? Exerce profissionalmente uma atividade econômica que está organizada para produzir um bem, ou para circular um bem, para produzir um serviço, para circular um serviço, eu vou ter o chamado empresário. Lembrando que o empresário, para ele estar regulado, né? Para ele ser considerado regular, ele tem que ter o CNPJ, tá? O CNPJ. E aí, tendo o CNPJ, ele vai estar aí sujeito a um conjunto de regras específicas, que é o regime jurídico empresarial, ok? Agora, se o empresário não seguir, não tiver CNPJ, não seguir essas normas, né? Se ele não fizer o registro na junta comercial do seu estatuto social, do seu contrato social, ele não vai se beneficiar de algumas coisas. Por exemplo, se ele não tem CNPJ, ele não vai se beneficiar do regime de execução especial, ou seja, ele não, no caso de insolvência, no caso de falência, ele também não vai ter legitimidade ativa para requerer uma recuperação judicial ou uma recuperação extrajudicial. Então, se ele não tem CNPJ, ele não vai estar regulado. Se ele não está regulado, ele vai perder alguns benefícios, como essa questão da recuperação judicial, extrajudicial, ou a questão da insolvência, da falência. Ok? Depois, segunda espécie de empresário, a gente tem a chamada EIRELI, ok? O artigo 980 do Código Civil, ele vai disciplinar que é a EIRELI. Deixa eu só ver se eu acho aqui, não vou achar, mas enfim. O artigo 980 do Código Civil, de 2002, vai trazer a seguinte redação. A EIRELI, né, que é empresa individual de responsabilidade limitada. Deixa eu achar aqui o artigo 980. Deixa eu ver. Artigo 980 do Código Civil de 2002 vai dizer: a sentença que decretar. Não, peraí. Tô artigo errado aqui, 980. É 980A, tá? Então, o artigo do Código Civil que vai estar regulamentando, falando da empresa, da EIRELI, vai ser o artigo 980, mas 980A. Então, o 980A do Código Civil vai dizer pra gente que a empresa individual de responsabilidade limitada, que é a EIRELI, empresa individual de responsabilidade limitada, ela vai ser constituída por uma única pessoa, e essa única pessoa vai ser titular da totalidade do capital social, e esse capital social tem que estar devidamente integralizado, e ele não pode ser inferior a 100 vezes o maior salário mínimo vigente no país. Então vamos lá. A EIRELI tem que ser constituída, a EIRELI, né, empresa individual de responsabilidade limitada, vai ser constituída por um único indivíduo, e este único indivíduo, ele tem que ser titular da totalidade do capital social, tá? Então, ele tem que ser titular de todo o capital social que foi investido ali na sua empresa individual. E este capital social, ele já tem que estar integralizado, né? Então, ele já tem que estar integralizado, devidamente integralizado. Lembrando que este capital social, ele não pode ser inferior a 100 vezes o maior salário mínimo vigente no país. Então, você pega o salário mínimo, maior salário mínimo vigente no país, multiplica por 100, e este tem que ser o valor mínimo do capital social da EIRELI, tá? Então, EIRELI, uma única pessoa, totalidade do capital social, aquele capital social não pode ser inferior a 100 vezes o maior salário mínimo vigente no país, e ele tem que estar integralizado. Então, regras da EIRELI é isso. Um indivíduo, aquele indivíduo vai ser detentor, dono de todo o capital social da empresa. Aquele capital social tem que ser de no mínimo 100 vezes o maior salário mínimo vigente no país, e aquele capital social já tem que estar devidamente integralizado, tem que estar todo lá dentro já. Por fim, a gente tem as sociedades empresárias. Lembrando que empresário é uma coisa e empresa é outra. Empresário é diferente de empresa. Coloca isso no seu caderno aí.
Empresário diferente de empresa, tá? Empresa é uma coisa, empresário é outra. Quem que é o empresário, então? A gente já viu. Aquele que pratica a atividade econômica desenvolvida. Quem que é o empresário? Aquele... Não. Quem que é o empresário? Aquele que pratica profissionalmente a atividade regulada, né? Para produção, circulação de bens ou de serviços. E a empresa, então? Se o empresário exerce atividade econômica desenvolvida, a empresa é o quê? A empresa é a própria atividade econômica desenvolvida. Então, o empresário é aquele que exerce a empresa. A empresa é a atividade econômica desenvolvida. E o empresário é aquele que vai praticar aquela atividade econômica que está sendo desenvolvida. Então, se eu tenho uma empresa, sei lá, uma empresa chamada... Livros Lit, é a única coisa que eu... LTDA, a única coisa que eu consegui lembrar olhando meus livros aqui. Então, eu vendo livros. Então, eu pratico a venda de livros. Sou empresária, pratico a venda de livros. Quem pratica a venda de livros? Eu, então eu sou empresária. Qual que é a minha atividade econômica que eu exerço? A venda de livros. Então, a minha livraria, minha empresa, a minha livraria é a minha empresa. Por quê? Porque é a atividade econômica que eu desenvolvo, que é a venda de livros. Então, isso é um conceito fácil. De um lado, eu tenho o empresário, que é aquele que desenvolve a atividade econômica. E do outro lado, eu tenho a própria atividade econômica, que é a empresa. Okay? Então, não vamos confundir esses conceitos, não, que é importante. Aí, a gente tem o estabelecimento empresarial. O estabelecimento empresarial, ele vai estar sendo dito pra gente lá no artigo 1142 do Código Civil. Só achar aqui. O artigo 1142 do Código Civil vai vir com a seguinte redação. Vai dizer que o estabelecimento empresarial é todo o complexo de bens organizados para o exercício da empresa, por empresário ou por sociedade empresária. Ok. Então, o que é o estabelecimento empresarial? Todo o complexo, ou seja, todo o conjunto de bens que o empresário ou a sociedade empresária necessita para a produção daquela atividade. O que foi? A mãe falou assim que é pra pegar um negocinho que tem uns buracos, tem uns elastinhos que você põe no dente. Ah, não sei onde que tá isso não. Vamos lá. Então, o estabelecimento empresarial, ele é a junção de todos os bens organizados para a produção daquela atividade empresarial. E estes bens consistem em bens corpóreos e bens incorpóreos. Os bens corpóreos são aqueles que têm uma existência física. Por exemplo, eu tenho uma loja de roupas, né, situada na rua A, número 83. Aquela loja ali física, aquele imóvel onde eu estabeleço a minha atividade, aquele imóvel é o meu bem corpóreo, é um bem físico, um bem corpóreo. Então, meu imóvel é um bem corpóreo, um carro é um bem corpóreo, isso é um bem corpóreo, tá? Então, eu tenho uma empresa, sei lá, transportadora, os meus caminhões são bens corpóreos, ok? E os bens incorpóreos são aqueles bens abstratos, por exemplo, minha razão social, meu nome fantasia, minha patente, tudo isso é os bens incorpóreos. Direitos autorais são bens incorpóreos. Então tudo isso são bens incorpóreos. Então de um lado tem os bens corpóreos, que são os bens físicos, por exemplo, meus imóveis, meus carros. E do outro lado tem os bens incorpóreos, são os bens abstratos, por exemplo, nome, razão social, nome fantasia, patente, direitos autorais. Então, o estabelecimento empresarial, ele vai ser a junção dos bens corpóreos, que são meus bens materiais, meus imóveis, meus carros e etc. E os bens incorpóreos, que são meus bens abstratos, a razão social, nome, fantasia, etc. Então, quando falar estabelecimento empresarial, você já sabe. É o complexo de bens que eu necessito para minha atividade econômica. É a junção dos bens corpóreos com os bens incorpóreos. Então, bens corpóreos mais bens incorpóreos, eu tenho esse estabelecimento empresarial. Então, estabelecimento empresarial igual junção de bens corpóreos com bens incorpóreos. Ok. E aí, o que acontece? Deixa eu só achar um negócio aqui. Eu tenho duas espécies de empresário, digamos assim. Eu tenho um empresário, o empresário ele pode ser tanto pessoa física como pessoa jurídica.
O empresário pessoa física vai ser um empresário individual. Então, quando eu falar de empresário individual, vocês já sabem que os empresários individuais, eles são qualificados como pessoa física, uma pessoa atípica de direito. Então, pessoa física é igual a empresário individual. E do outro lado, eu tenho a pessoa jurídica. As pessoas jurídicas vão ser a EIRELI mais a sociedade empresária. Então, quando eu falar de sociedade empresária ou EIRELI, vocês já sabem que se trata de pessoas jurídicas, e quando eu falar de empresário individual, já sabem que se trata de pessoa física. Aí, eu tenho uma observação a fazer. Só pra retomar aqui, a gente viu. A EIRELI, sociedade empresarial, são pessoas jurídicas e o empresário individual, pessoa física. Porém, toda e qualquer espécie de empresário vai visar lucro. Independente de ser empresário individual, sociedade empresária, EIRELI, vai visar lucro. Ok? Então, toda e qualquer espécie de empresário vai visar lucro. Eu tenho direito público e direito privado, tá? O direito público vai ser a União, o Estado, o Distrito Federal, os municípios, as autarquias, por exemplo, INSS, fundação pública. Então, de um lado eu tenho direito público, União, Estado, Distrito Federal, municípios, autarquias como INSS, fundações públicas. E do outro lado eu tenho direito privado, que vai ser dividido em direito privado estatal, né, e direito privado não estatal. Os direitos privados estatais vão ser sociedade de economia mista e sociedade e empresas públicas. Então, eu tenho direito privado, vai se dividir em direito privado estatal e direito privado não estatal. Direito privado estatal, vou ter sociedade de economia mista, por exemplo, Petrobras, Banco do Brasil, e as empresas públicas, ok? Então, é bom saber. Direito privado estatal, vou ter empresas de economia mista, Petrobras, Banco do Brasil, etc. E empresas públicas. Já as empresas de direito privado não estatais, eu vou ter não estatais, associações, sociedades, fundações, organizações religiosas, partido político e EIRELI. Então, não estatal, associação, sociedades, fundações, organizações religiosas, partido político e EIRELI, ok? Então, quando falar direito público, eu vou estar falando da União, dos estados, Distrito Federal, do município, das autarquias como o INSS, da fundação pública. Falar de direito privado, eu vou dividir direito privado estatal em sociedade de economia mista, como Petrobras, Banco do Brasil, e empresas públicas. E vamos ter também a sociedade de direito privado não estatais, associações, sociedades, fundações, organizações religiosas, partidos políticos e ok? É isso, por enquanto é só isso. No próximo vídeo a gente vem tratando das classificações da sociedade, ok? Então até o próximo vídeo, espero ser útil. O vídeo ficou bem grande, mas qualquer coisa, qualquer dúvida pode colocar aí nos comentários, estarei respondendo assim que é possível.